Olá, apaixonados por livros. Eu recentemente terminei de ler A Biblioteca da Meia-Noite e, ao invés de fazer uma resenha tradicional, eu decidi fazer algo um pouco diferente e falar um pouco do impacto que esta leitura teve sobre mim, sobre a minha forma de perceber a vida e como esta leitura poderá impactar a vida de cada um de vocês. Sempre que eu leio um livro, e enquanto eu estou realizando a leitura, eu costumo fazer uma pesquisa sobre o autor para tentar descobrir quais os motivos que o levaram a escrever aquela obra. Então eu procuro saber sobre a sua biografia, história de vida, outros livros que ele já escreveu e publicou, artigos, palestras, enfim. Eu dou uma stalkeada no autor justamente para tentar contextualizar as coisas. E eu fiz isso com relação à Biblioteca da Meia-Noite e eu descobri coisas muito interessantes e que eu vou compartilhar com vocês ao longo deste vídeo. Para quem ainda não leu A Biblioteca da Meia-Noite, cada escolha que a gente faz, que você faz, que eu faço, podem abrir portas para uma vida diferente, baseado nos rumos que essa vida vai tomar, dependendo da escolha que a gente faz. Basicamente, o romance vai tratar disso. Então, a história começa assim, né? Nora, ela está num ponto da sua vida em que ela está muito desesperançada, muito descontente e achando que a vida dela é muito ruim, que nada deu certo, que as escolhas que ela fez são todas erradas e que isso acabou resultando numa vida sem esperança, sem significado, sem sentido. E num ato de desespero ela tenta tirar a própria vida. Mas, ao invés de morrer, ela fica num lugar, num certo espaço entre a vida e a morte e que é representado por essa ideia da Biblioteca da Meia-Noite, em que então ela pode abrir os livros das suas possíveis vidas caso ela tivesse tomado decisões diferentes das que tomou. Um dos momentos que para mim é apaixonante, foi o mais impactante, é quando Nora resolve viver uma das suas vidas baseada na escolha de ter seguido o caminho da sua paixão pela música e ela acaba se tornando uma cantora de rock famosa mundialmente, muito rica, muito bem-sucedida. E isso me fez pensar nas minhas paixões e nas decisões que eu tomei na minha vida com relação a ela e me perguntar, e se? Prometo que vai ser rapidinho. Momento Merchan. Dá uma força para o nosso canal, visitando os catálogos de produtos dos nossos dois patrocinadores, Clique Livros e Cursos Clique. Pode ir lá visitar sem compromissos. Só de você clicar e visitar um pouco o catálogo, a gente já ganha um reforcinho dos patrocinadores. Por isso, muita gratidão. Mas a Biblioteca da Meia-Noite, ela não para por aí. Nora Cid não vive só uma vida de sucessos. Ela experimenta algumas vidas em que ela tomou decisões diferentes e que acabou resultando em vidas muito negativas, com muito fracasso, ou até com uma ideia de sucesso e de êxito, prosperidade, que era ilusória e que, na verdade, resultaram em solidão. E isso leva a gente a se questionar exatamente no que tem resultado a nossa vida com base nas nossas escolhas, naquilo que a gente decidiu viver num determinado momento da nossa vida em que a gente tinha duas ou mais escolhas, acabou tendo que fazer uma opção e pode agora se perguntar, se eu tivesse escolhido a segunda opção ou a terceira e não a primeira, como é que a minha vida estaria agora? Será que eu estaria melhor do que eu estou? Será que eu estaria me sentindo melhor do que eu me sinto agora? Então o livro vai trazer a possibilidade da gente fazer esse questionamento a partir dos questionamentos que a própria protagonista faz. Cabe aqui fazer um parênteses, parar um pouquinho de contar a história e as conexões que eu fui fazendo com a minha própria vida, para fazer uma ressalva. O livro é escrito de uma forma muito acessível, muito simples. A linguagem que Matt Haig utiliza é para todos nós, todos terem acesso à riqueza, à simplicidade e, ao mesmo tempo, à complexidade que é essa narrativa. Porque, através de palavras simples, ele consegue expressar com uma riqueza de conteúdo os sentimentos, as emoções, os acontecimentos na vida de Nora Cid, e essa simplicidade da narrativa acaba gerando uma conexão muito poderosa do leitor com a Nora Cid. Nora é uma personagem tão palpável, tão real, tão factível, tão possível da gente encontrar, que parece que a gente vai travando uma espécie de diálogo interior com ela, a ponto de que a gente começa a se questionar também sobre os acontecimentos da nossa vida, as decisões que a gente tomou, os arrependimentos que a gente carrega e, inclusive, as vidas em potencial que a gente não viveu e que a gente carrega com a gente. Eu, pelo menos, enquanto fui fazendo a leitura, fui me questionando e acredito que nenhum leitor faz essa leitura e sai imune a uma espécie de reflexão em relação à sua própria vida. E aí é que está uma das grandes riquezas deste livro. Então, como dá para perceber, um dos temas centrais do livro é exatamente essa ideia das possibilidades de vida que a gente poderia ter vivido se tivesse feito escolhas diferentes do que a gente fez. E durante toda a trajetória da
a protagonista, Nora Cid, ela passa por inúmeras possibilidades de vida que poderia ter vivido, de uma forma concreta, real, em que as coisas vão... Ela entra nessa nova vida que ela escolheu, a partir da escolha que ela fez ali na Biblioteca da Meia-Noite, e dá continuidade a essa história de vida para experimentar se é a vida que ela queria levar, se é a vida que ela estava procurando. E é dado a ela a possibilidade de refazer essa escolha a todo momento que ela queira. É lógico que talvez na nossa vida a gente não tenha tantas possibilidades de refazer nossas escolhas, mas eu fiquei me questionando se na minha vida eu avaliasse ou avaliar que algumas escolhas que eu fiz não foram bem acertadas ou me levaram para um tipo de vida, ou me levaram para uma história de vida que não é a vida que eu queria levar, ou estou mais contente, se eu poderia refazer algumas escolhas e que resultassem em então tomar rumos ou estabelecer vidas diferentes. Será que isso é possível? É essa que é a grande questão. É possível a gente refazer determinadas escolhas, sejam elas pequenas ou grandes, escolhas que parecem sem importância, escolhas que nos pareciam muito importantes, e passar a levar uma vida diferente que a gente tem levado? Em uma das suas vidas, Nora Cid resolve manter o relacionamento com um namorado de longa data. Ela percebe que isso resulta num casamento extremamente infeliz, tanto para ela quanto para ele, cheio de mágoas e de ressentimentos, e que acaba não resultando em nada de positivo. E isso me fez questionar, na minha história de vida, os relacionamentos que eu tive, e quais foram bastante positivos, quais não foram tantos, e quais resultaram em algo muito negativo, e que eu tive que tomar decisões para preservar meu próprio bem-estar e a minha saúde mental. E vocês? A Biblioteca da Meia-Noite trata de temas como depressão, esperança, resiliência, arrependimentos, escolhas e um sem número de outros sentimentos, emoções e possibilidades e riqueza da vida humana de uma forma tão rica, tão simples e ao mesmo tempo tão sensível que não tem como a gente lê, sem questionar e trazer isso para a nossa própria vivência e para a nossa avaliação da nossa própria vida e estabelecer questionamentos que são muito poderosos e pode, de repente, para um ou para outro, contribuir para a superação de algum momento difícil que esteja passando, ou algum momento em que tem que fazer uma tomada de decisão e está muito angustiado e muito preocupado com isso. Eu acho que essa possibilidade do livro traz, de que a gente possa rever as nossas escolhas ali na frente, retiram tanto o peso das nossas escolhas e faz com que a gente ganhe mais confiança ao estabelecê-las. A abordagem que o livro de Matt Haig traz a respeito do que vivencia a protagonista, a Nora Cid, a mim me pareceu uma metáfora para um processo de cura, uma jornada de cura, uma jornada de cura da depressão. O livro começa com Nora muito descontente com a sua própria vida e que, no ato de desespero, tenta se livrar desse sofrimento, acabando com a própria vida. E durante todo esse processo em que ela experimenta, metaforicamente, numa espécie de multiverso, essas diferentes possibilidades de vida, ela vai passando por um processo de cura até que ela possa se recuperar a sua saúde mental e trazer para si de volta as rédeas da sua vida e a possibilidade de refazer as suas escolhas e, inclusive, entender que há de bom nessa vida que é a verdadeira vida dela, que ela chama de vida raiz, e ter a possibilidade, então, de seguir em frente ou não. Você só vai saber mesmo lendo o livro, porque eu não vou dar spoiler. E você sabe qual foi a principal lição que eu tirei dessa maravilhosa leitura? É de que é muito importante a gente passar por um processo de aceitação da vida que a gente tem, da vida que a gente leva, de quem a gente é, para que a gente possa, então, traçar uma jornada de vida muito mais positiva, baseada, sim, na esperança, na resiliência e na crença de que nos é possível superar as nossas escolhas mal feitas, possível a gente se arrepender e se perdoar desses arrependimentos para liberar a nossa perspectiva, o nosso olhar para uma vida mais positiva no presente e logo ali em frente. Olha, por tudo isso que eu estou falando, já deu para entender que eu recomendo que vocês façam a leitura da Biblioteca da Meia-Noite de Matt Haig assim que for possível, porque ela é muito mais do que uma leitura, ela é uma jornada de transformação e de reflexão que a gente pode fazer a partir da leitura sobre a nossa própria vida e conseguir obter um grau de entendimento maior e melhor para seguir em frente de uma forma mais feliz, mais positiva e mais produtiva. E aí a pergunta que eu deixo para vocês e gostaria que vocês se manifestassem nos comentários, se você já parou alguns minutinhos da sua vida para pensar se a sua vida teria sido diferente se você tivesse feito algumas escolhas diferentes. Que escolhas seriam essas? Que arrependimentos você tem?
fique à vontade para se manifestar aqui nos comentários. E antes de eu terminar esse vídeo, eu quero convidar todos vocês para uma live no dia 22 de agosto de 2024, que é uma quinta-feira, às 20 horas, aqui no canal Explora Mundo. Eu vou conversar com vocês sobre decisões, depressão e o que poderia ter sido. É uma conversa sobre a Biblioteca da Meia-Noite. E adoraria ouvir suas opiniões e reflexões sobre o livro. Não percam! Eu espero que tenham gostado dessa abordagem diferente. Até a próxima! E se após toda essa exposição, essa resenha baseada nos sentimentos e nas emoções retratados nessa bela narrativa, você quiser adquirir o livro, por favor, adquira a partir do link que eu deixei na descrição desse vídeo, porque isso ajuda a manter o nosso canal financeiramente funcionando. É lógico que a sua presença aqui no canal, e toda vez que você volta para assistir um vídeo, quando você dá o like, comenta, compartilha, isso é absolutamente importante. Ou seja, todas as formas que você tem de contribuir para que o canal Explora Mundo continue existindo estão aí nas suas mãos. E eu espero que você use ao nosso favor e ao seu favor, porque o canal vai continuando assim. Um grande abraço e muita gratidão pela sua força aí.